O sótão estava impregnado de poeira e silêncio. Raios de sol, fragmentados pelas janelas imundas, iluminavam partículas de poeira dançando no ar estagnado. Um diário encadernado em couro desgastado jazia esquecido em um canto, suas páginas frágeis e amareladas. Sua fechadura, escurecida pelo tempo, se abriu com um estalo suave, como se soltasse um longo suspiro. Lá dentro, desenhos infantis preenchiam as páginas, inocentes à primeira vista, mas perturbadores com uma inspeção mais detalhada. Desenhos de criaturas fantásticas, seus olhos cheios de uma sensibilidade inquietante, olhavam de volta das páginas em decomposição. Um desenho em particular causava arrepios. Representava uma figura sombria, sua forma indistinta, mas irradiando uma aura de malícia. Abaixo dele, na caligrafia trêmula de uma criança, estavam rabiscadas as palavras "Ele me vê". O ar, de repente pesado e frio, parecia sussurrar uma concordância silenciosa. O diário, uma janela para uma mente perturbada, sugeria uma escuridão que permanecia adormecida em suas páginas, esperando para ser despertada. Samuel, de 10 anos, era um enigma, uma figura solitária à deriva, em um mundo que parecia ignorá-lo. Seu silêncio era uma presença tangível, uma parede que ele erguia ao seu redor. Ele encontrava consolo na solidão, passando incontáveis horas em seu quarto, desenhando em seu caderno gasto. Seus desenhos, assim como o próprio menino, eram envoltos em uma quietude perturbadora. Ele preferia a companhia das sombras ao calor da luz do sol, sua pele pálida atestando seu isolamento autoimposto. Garoto. Seus olhos grandes e escuros tinham uma profundidade que desmentia sua tenra idade, refletindo uma sabedoria nascida da observação e não da experiência. Eles espelhavam a quietude inquietante de seus desenhos, sugerindo uma conexão com algo além do reino do ordinário. No silêncio do seu quarto, cercado por suas criações macabras, Samuel não apenas desenhava a escuridão, ele parecia respirá-la. O primeiro sinal foi um sussurro quase imperceptível, um murmúrio fugaz que poderia facilmente ser descartado como o rangido de uma casa antiga. Depois vieram as sombras, piscando na periferia da visão, desaparecendo antes que pudessem ser totalmente discernidas. Objetos mudavam de posição sutilmente, como se guiados por uma mão invisível. O ar ficava pesado, carregado com uma energia inquietante que causava arrepios na espinha daqueles que ousavam entrar na órbita de Samuel. Seus pais, inicialmente alheios, começaram a notar os estranhos acontecimentos. Portas rangiam abertas no meio da noite, apenas para revelar quartos vazios. Sussurros, baixos demais para decifrar, pareciam emanar das próprias paredes. Um frio penetrante se agarrava à casa, apesar do calor do sol de verão. A linha entre realidade e imaginação se tornava turva, deixando uma sensação inquietante de que algo estava errado, algo antigo e malévolo se agitando em seu meio. Um clima digno de filmes de terror do Zé do Caixão. Os desenhos de Samuel se tornaram cada vez mais perturbadores. Figuras grotescas, seus traços distorcidos em expressões de agonia silenciosa, preenchiam seu caderno de desenho. As criaturas que ele conjurava no papel pareciam possuir vida própria, seus olhos seguindo o observador com uma intensidade inquietante. As sombras que se agarravam a ele pareciam se aprofundar, assumindo uma forma mais tangível. Garoto. Uma noite, enquanto Samuel estava sentado sozinho em seu quarto, seu lápis dançando pela página, sua mãe jurou que viu. Um movimento rápido no canto do olho, um vislumbre fugaz de uma figura sombria em pé atrás de seu filho. Desapareceu em um instante, deixando para trás um frio que parecia penetrar em seus ossos. Suas tentativas de racionalizar a experiência foram fúteis. A imagem, gravada em sua memória, serviu como uma confirmação arrepiante de seus medos mais profundos. Sussurros sobre os estranhos acontecimentos na velha casa na rua Harbinger começaram a circular pela pequena cidade. Vizinhos, com os rostos marcados por uma mistura de curiosidade e apreensão, compartilhavam histórias sussurradas de ruídos inexplicáveis e vislumbres fugazes de figuras sombrias. Dona Maria, a senhora idosa que morava do outro lado da rua,
Afirmava ter visto Samuel conversando com o vento, sua voz um murmúrio quase inaudível. Na escola, a professora de Samuel, uma mulher bondosa chamada Professora Ana, ficou cada vez mais preocupada com seu comportamento. Seus desenhos, antes cheios de inocência infantil, haviam tomado um rumo sombrio. Ela se viu atraída por sua última criação. A representação de um playground, deserto e envolto em um crepúsculo artificial, com um balanço solitário balançando suavemente, como se impulsionado por uma mão invisível. A imagem a preencheu com uma sensação de inquietação que persistiu muito depois do término do dia escolar. Seção 6. Uma tela de medo. Um por um, os desenhos do caderno de Samuel começaram a desaparecer. Todas as manhãs, ele acordava e encontrava outra página vazia. As criaturas que ele havia desenhado tão meticulosamente tinham sumido, deixando para trás apenas leves marcas no papel abaixo. Era como se eles tivessem saído dos limites de sua imaginação e entrado no mundo além. Garoto. Seu quarto, antes um santuário, se transformou em uma tela para seus medos mais obscuros. As sombras dançavam com fervor crescente, se contorcendo em formas grotescas que pareciam zombar de seu terror. Sussurros, não mais contentes em permanecer na periferia de sua consciência, giravam ao seu redor, ficando mais altos, mais insistentes, suas vozes um coro de entidades invisíveis competindo por sua atenção. Sua conexão com o reino sobrenatural, antes uma corrente sutil, havia se tornado uma torrente furiosa, ameaçando arrastá-lo para baixo. Seção 7. Desaparecido. Então, tão abruptamente quanto começou, a estranha atividade cessou. Os sussurros se dissiparam em um silêncio inquietante. As sombras recuaram para seus cantos, deixando para trás um vazio que era mais perturbador do que sua presença. Samuel, o menino pálido e silencioso que outrora fora o epicentro dos eventos perturbadores, havia sumido. Seus pais, com os rostos marcados pela preocupação e exaustão, procuraram freneticamente por seu filho. Vasculharam a casa, seus chamados ecoando pelos cômodos vazios, mas não encontraram nenhum vestígio dele. A polícia, inicialmente cética, ficou sem explicação para o desaparecimento do menino. A velha casa na rua Harbinger permaneceu silenciosa, suas janelas escuras, seus segredos trancados dentro de suas paredes antigas. Seção 8. Ecos no vazio. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses, e ainda assim, não havia sinal de Samuel. A cidade, antes agitada com especulações, lentamente começou a esquecer. A vida, como sempre acontece, continuou. Mas para aqueles que haviam testemunhado os estranhos acontecimentos em primeira mão, a lembrança do menino silencioso e dos eventos perturbadores que o cercavam persistia como uma história de fantasma sussurrada ao redor de uma fogueira. O velho diário, descoberto no sótão, permaneceu a única pista tangível para o desaparecimento de Samuel. Suas páginas, antes cheias de desenhos perturbadores, estavam agora quase em branco, como se as criaturas que as assombravam tivessem se mudado para outros reinos. Apenas as marcas mais tênues permaneceram, um testemunho da escuridão que outrora residiu ali dentro. Seção 9. Um mundo invisível. No final, a pergunta que assombrava a todos não era para onde Samuel tinha ido, mas para o que ele tinha ido. Ele tinha sido vítima de algo sinistro, um peão em um jogo jogado por forças além da compreensão humana? Ou ele talvez sempre tivesse pertencido àquele outro reino, o mundo que existia além do véu da realidade, um mundo que só ele podia ver? O diário, com seus desenhos misteriosos e mensagens enigmáticas, servia como um lembrete arrepiante de que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Ele sugeria um mundo invisível, um mundo onde as sombras dançavam com entidades invisíveis, e onde a imaginação de um menino poderia ter sido a chave para desvendar uma verdade terrível. E enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, lançando longas sombras sobre a cidade, não se podia deixar de pensar: e se as coisas que mais tememos não são frutos da nossa imaginação, mas reflexos de uma realidade que estamos apenas começando a vislumbrar?